com você? Eu me chamo Paulo, esse aqui é o canal Interagindo com Cristãos e hoje nós iremos abordar sobre um assunto, eu diria, não tanto complexo, né? É que a teologia ela tem visões diferentes. Então uns acreditam, né, que hoje existe a Igreja e Israel, que Jesus Cristo voltará e arrebatará os dois, ou algo semelhante, né? Então nós vamos abordar sobre esse assunto. E aí você deixa um likezinho, deixa o seu comentário, diga aí o que você pensa também a respeito. Beleza? Até daqui a pouco. Obrigado por nos assistir. Tchau, até daqui a pouco. Vamos ler aqui o que diz Gálatas capítulo 4, do versículo 22 ao 28. Diz assim: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa, o que entende por alegoria. Porque estes são os 2 concertos, um do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegrai-te, estéril, que não dá à luz, esforça-te e clama. Tu não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa com Isaque. Apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 4. Então, quero dizer o seguinte: por volta de 1900, surgiu um novo pensamento sobre essa doutrina, né? Que é o dispensacionalismo. E o fundador dessa aí foi John Nelson Darby, e depois Scofield, né? Cyrus Scofield deu continuidade. É uma história longa, complexa, sabe? Medonha esse negócio aí. Mas enfim, é uma doutrina, é um pensamento. Isso não implica em salvação, mas é uma doutrina que, infelizmente, hoje, a maioria dos pentecostais adotaram essa doutrina. E, infelizmente, trazem todo esse judaísmo para dentro da igreja, é uma coisa horrenda. Nós somos de Cristo, somos igreja do Senhor. Amém? Se nós pegássemos hoje, pegar 2 judeus aí conhecidos, nosso e do mundo, né? Silvio Santos, por exemplo, ele é judeu. É convertido? Não, nunca aceitou Cristo. Embora sua família, né, porque sabemos, aceitaram Jesus Cristo e servem em alguma denominação. E tem uma família poderosa, há já muitos anos. Tem dinheiro mais que muitos países da Europa e muito mais dinheiro que o Brasil. É a família muito conhecida chamada Rothschilds. Esses caras são judeus. São tudo satanista. Quantos judeus existem espalhados aí com dinheiro e sem dinheiro? Você entendeu? Se não aceitar Cristo, não será salvo. Por isso eu digo, não existe 2 povos hoje, é só a igreja de Cristo. Judeus foram abençoados naquela época, Deus se manifestou no meio deles e tal, mas acabou, teve o tempo dele. Aí vem a nova aliança, que é a igreja do Senhor. Judeus têm que se converter, ok? Tudo que você vê em Apocalipse, falando de judeus, é referente à igreja do Senhor. São judeus porque a sua descendência de 2.500 anos, né? Deus sabe até que tribo que ele é. O cara mesmo não sabe. Você perguntar, qual é a sua tribo? Eu não sei. Qual é essa? Ele não sabe. Qual é a sua árvore genealógica? Ele não sabe. Então é uma mistura muito grande. E a igreja do Senhor está cheia de descendentes judeus. Cheia. Você entendeu? Então somos o quê? Israelitas. Mas espiritual. Né? Não somos de Agar, carne. Nós somos de Sara, Isaac, celestial, Sião. Ok? E em Lucas 21, Marcos 13, nós vemos lá sobre deu branco agora, sobre a parábola da figueira. E as pessoas se apegam muito, dizendo que lá diz sobre o novo estado de Israel, que Deus está dizendo que Israel, né, que foi em 1947, foi formado porque a profecia, eles se apegam nessa parábola. Isso não é real, não é um entendimento errôneo, incorreto. Na verdade, a parábola fala de um tempo, né,
que a figueira, né, deixou de brotar, secou. Ele está falando da segunda vinda de Cristo, né, que é para os judeus se atentar no tempo. Ele não está falando de criação de Estado, de país, né, nada disso. Então há uma compreensão errada sobre isso. Só existe a igreja do Senhor, não existe dois povos. E esse judaísmo que está dentro da igreja, que as pessoas adoram, levam arca e fazem um monte de coisa, está incorreto, não é bíblico. E quem criou essa doutrina em 1900 foi John Nelson Darwin, que eles chamam de Darwinismo, né? E esse Cyrus Scofield deu sequência. E se vocês verem, tem judeus aí também, não cristãos misturados, bancaram para fazer a Bíblia. É um negócio medonho. Pesquisem e vocês vão ver. Ok? Obrigado e continuaremos aqui. Ok? Vai embora não. Estamos de volta aqui. Então, esse assunto sobre igreja e Israel nos dias de hoje, a sua opinião é de que existe os dois? Que Deus trata com os dois nesse exato momento, nesse tempo presente? E que quando Jesus voltar nos ares vão arrebatar os dois? O povo de Israel e a igreja? Ela diz que nós pensamos em abordar. Olha, quando nós lemos toda a história bíblica, nós sabemos que o povo judeu foi um povo abençoado, né? Deus se manifestou no meio deles de forma grandiosa. Também sabemos que foi um povo também rebelde, né? Não é diferente da igreja. A igreja peca do mesmo jeito, não tem nada diferente. Os mesmos pecados que eles cometiam, que embora mude um pouco, a igreja também o faz. O fato é que há linhas teológicas, né, com pensamentos diferentes. Eu não vou abordar isso. Eu só quero falar se existe os dois povos hoje ou se é um só, a igreja do Senhor. A promessa, eu vou ler aqui, ó, que foi feita para Abraão, está em livro de Gênesis 12, que diz assim: ele falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra onde eu te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo, eu te abençoarei e farei de ti uma grande nação, né? Um grande povo, uma grande multidão de pessoas, né? Umas estrelas e areia do mar, impossível de contar. Foi a promessa feita a Abraão. Ele teve um filho, né? Isaac, que está em Gênesis 17, 19, que diz assim: a minha aliança estabelecerei com Isaac, o qual Sara dará à luz. Nós sabemos que ele teve dois filhos, né? Isaac e Ismael, filha de Agar, a egípcia. Só que a Agar, ela, filha da escrava, é carne. E Isaac, filho de Sara, é espiritual. Então nós vemos aí dois povos. Então, resumindo tudo isso aí, a parte espiritual, que é a igreja, ela vem de Isaac. A Jerusalém celestial. Ismael, carne. Jerusalém terrena. É essa Jerusalém que o povo vai lá viajar, conhecer e tal. Tem uns que até veneram. Essa é Jerusalém terrena. Entende? Então, com o passar do tempo, hoje chega até nós as escrituras, então é fácil nós entendermos, analisarmos e entendermos que de fato existiu, que é a igreja do Senhor. Para que você seja salvo, não importa qual é a sua nação. Mesmo os judeus hoje, eles têm que se converter. Eles têm que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e ressuscitou no terceiro dia, né? Está sentado à direita de Deus Pai. Para que ele tenha a vida eterna, é necessário que ele se converta. Israel, nós sabemos que foi uma sombra, né? Foi um projeto de Deus desde o início. A promessa que ele fez a Abraão, então ele criou um povo. Porque desse povo tinha que sair o Salvador, que é Jesus Cristo. Esse povo criou toda aquela, né? Aqueles hábitos, aqueles costumes, tradição, né? O templo lá, né? A tenda. Tudo aquilo foi uma figura
de Jesus Cristo. Tudo que havia de acontecer, o holocausto, né, o cordeiro que era sacrificado, os animais, o cordeiro de Deus sacrificado na cruz por nós. Tudo isso, todo aquele alimento é uma figura do que havia de acontecer. Então, nessa nova aliança, que é bem claro, nova aliança, todos que entram nessa aliança, não importa qual é a sua nacionalidade, né, que são os gentios, que éramos nós antes, temos que aceitar Jesus Cristo como Salvador. Então, o que acontece? Hoje há pessoas que vivem no judaísmo. Há muitas denominações que trazem todos os hábitos, todos os costumes dos judeus para dentro da igreja, achando que aquele povo ainda representa algo para nós hoje. Não, acabou. Para nós hoje é Jesus Cristo. Nós somos Israel espiritual. O tempo dos judeus acabou. Nós fomos enxertados na oliveira, que são eles. Mas eles viveram para um propósito de Deus. Que a partir de Jesus Cristo, o propósito de Deus é outro, é a igreja do Senhor. Apocalipse 1, versículo 8, diz claramente o que é esta Jerusalém hoje, que as pessoas adoram e veneram. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente se chama Sodoma e Egito, onde foi crucificado nosso Senhor, Jesus Cristo. Então, essa é a Jerusalém. Ela é terrena. Entendeu? Ela se prostituiu com todas as nações, em várias passagens bíblicas fala sobre isso. É Jerusalém terrena, carnal. A Jerusalém a qual nós aguardamos é Sião celestial. Então, não existem dois povos, só há um povo, igreja do Senhor. Mas aí você pode falar, Paulo, mas e aquela passagem de Apocalipse que fala sobre as 12 tribos, né? Que ele separou 14 mil de cada um para dar os 144 mil. É a igreja do Senhor. Veja, quando uma outra coisa que precisa entender e estudar você profundamente, que não é o meu intuito aqui, isso aqui é uma coisa bem simples, singela, só para despertar mesmo você a buscar o entendimento e compreender melhor aquilo que eu estou expondo aqui. Deus dividiu o reino, certo? 2 reinos. É importantíssimo você conhecer as duas casas, estudar sobre os 2 reinos. Quando Salomão terminou o seu reinado, então o reino foi dividido, né? Reino do norte, reino do sul. Reino do norte, as 10 tribos, e o reino do sul, as 2 tribos, que é Judá e Benjamim. A tribo do norte, são as 10, há algo assim maravilhoso, é um mistério de Deus. Só que Colossenses diz aqui, Colossenses 1,26 fala assim: o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos, nós. Então, essas 2 casas, na verdade, nesse plano maravilhoso de Deus, Deus sabia que os judeus iriam pecar, né? Deus sabe quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Ele não está preso a tempo nenhum, entendeu? Ele já sabe o fim de todas as coisas. Ele já sabia que os judeus iam pecar, certo? Mesmo assim, ele os amou como ama a sua igreja. Então, no plano dele, dividido-se o reino, e bem antes disso, na bênção de Jacó, ele abençoou os 2 filhos de José, certo? Que era Efraim e Manassés. E quando ele foi abençoar, Manassés era o primogênito. Então ele transferiu a bênção dele, né, para Efraim, que era o mais novo, não era o primogênito. Inclusive houve uma contenda ali. José falou: não, pai, está errado aí. Não é assim, tem que abençoar Manassés, que é o primogênito. Não, filho, por enquanto fica assim. Porque Deus, no plano de Deus, Efraim seria o cabeça da tribo, das 10 tribos. Ele levou a titularidade de Israel, mas era ele o cabeça das 10 tribos. E no plano de Deus, se você ler em Oséias, né, depois Deus fez ele casar com a prostituta, mostrando que Israel estava em prostituição, quando Deus fez com que
essas 10 tribos fossem levadas cativas, né, para a Síria, nunca mais voltou, ela se espalhou. Isso, se nós somarmos esses 2000 anos de Jesus Cristo, mais uns 900 anos atrás, né, de Jesus Cristo, dá mais de 3.000 anos. Quando Efraim, né, depois que foi criado, né, separado as duas nações, os dois reinos, Efraim foi para a Síria, né, para o exílio por causa dos pecados, nunca mais voltou. Lá ele se misturou com todos os povos, sabe os samaritanos? Então é a mistura de Efraim. Não havia uma briga entre judeus e samaritanos? Porque os samaritanos eram judeus, eles não sabiam nem que tribo que eles eram. Eles se espalharam por todas aquelas nações na época, se misturaram com outros povos. É Efraim. Judá, depois que crucificaram Jesus, 70 anos depois, né, roubando mais os povos ali, circunvizinhos, destruíram o templo, levaram também Judá cativo. Eles também se misturaram. Se você perguntar para o judeu, ele não sabe que tribo que ele é. Ele está tudo misturado no mundo inteiro. Então, é esse Israel que se converteu. Olha, eu vou falar para você. Se você pegar a história, deixa eu acender aqui a luz. Se você pegar a história do Brasil, você vai se surpreender. Porque os portugueses que vieram para cá, no início, tudo judeu. Eles foram expulsos de Portugal, entendeu? Foram expulsos da Espanha, porque eram judeus, tomaram seus bens, eles mandaram tudo para cá. Os que vieram aqui para o norte, o nordeste do país, sul, Minas, eram tudo descendentes de judeus, mas misturou com a gente. Meu sobrenome é Oliveira, tem Faria, tem Leão. Eu já fiz uma pesquisa. Se eu for mesmo a fundo, eu tenho sangue judeu na veia. Você também. Os europeus, os americanos, tudo tem sangue judeu. Se pegar 1.200, 3.000, 2.000 anos atrás, mais de 2.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, se puxar a genealogia, você vai ver que você tem sangue judeu. Então aquelas 12 tribos lá que irão pregar, que ele cita, porque ele sabe, Deus é Deus, ele sabe a sua descendência. Então ele fala lá sobre as 10 tribos que irão pregar lá. O pessoal fala que é Israel. Não, é a igreja do Senhor. Com certeza eu sou descendência de judeus, se for puxar isso aí. Você, a maioria dos brasileiros na Europa, porque tudo que vieram para cá é europeu. África, Ásia, a mesma coisa. Houve uma mistureba. A tribo de Efraim misturou tudo. Aí depois foi a tribo de Judá. Você entendeu? Nós somos Israel de Deus espiritual. Igreja do Senhor. Todos têm que se converter para que seja salvo. Tem que acreditar em Jesus Cristo. Então só há um povo, não há dois povos, só há a igreja do Senhor. Então, quando você puder, aprenda sobre as duas casas, porque ali vai abrir a sua mente, você vai compreender o que é a igreja do Senhor. É uma mistureba de judeus e outros povos. A maioria está tudo misturado aí. Então é igreja. Não existe dois povos hoje, só existe igreja. O judeu foi um povo que existiu, que Deus criou, né, desde o Egito, que trouxe para um plano dele, para que dali viesse o Salvador Jesus Cristo, da tribo de Judá. Entendeu? E depois ele maravilhoso, por isso que é mistério de Deus. Ele espalhou todo mundo, ele espalhou os judeus por toda a face da terra. Por isso que a promessa para Deus, como Deus promete a ele que é eternamente, porque eles serão salvos, toda a descendência será salva. Está tudo misturado aí, os judeus com outras nações. Entendeu? Só existe a igreja do Senhor, ok? Mais adiante a gente vai falar mais um pouco a respeito. Obrigado por enquanto, não vai embora, ok? Pra com ele morar.
foram pra com Ele morar. Ele está voltando com poder, pra dar fim ao mal que existe, nunca mais irem chorar, viveremos com Jesus. Nas nuvens eu verei o Senhor, morarei com Cristo meu pastor. Ele está voltando pra buscar aqueles que escolhidos foram pra com Ele morar. Ele está voltando com poder, pra dar fim ao mal que existe, nunca mais irei chorar, viveremos com Jesus. Sou grato a você, espero que tenham gostado, tenham aberto a sua mente, pesquisem mais, porque é um assunto complexo, profundo, sabe? Eu sei que tem linhas teológicas de pensamentos diferentes, mas o que importa é a verdade, é o que está registrado na Bíblia. Não porque um homem achou, pensou e tal, né? No caso aí do dispensacionalismo, que eles dividem, né, o tempo, né, a história bíblica em fases, 7 fases, ok? Algumas partes é até interessante, mas não é real. A igreja histórica, desde da igreja primitiva até os dias de hoje, sempre pregou a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. Amém? Obrigado, Deus o abençoe. Até o próximo vídeo. Fica na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tchau!